Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, aperte o sininho, dê o like e ajude a divulgar o nosso canal, que precisa ter mais seguidores. E não esqueçam de comprar o livro Esses Intelectuais Pertinentes, que está na Amazon, no portal da Amazon. E é só clicar a palavra-chave Esses Intelectuais Pertinentes, que terá o link. E vocês podem escolher entre o e-book e o livro de capa comum, que é a versão impressa. Conto com vocês, colaborem e tenham uma boa leitura. O tema de hoje é a agressividade de Bolsonaro e a impotência do diálogo das esquerdas. Então, antes de mais nada, dois parênteses, que no vídeo do Marcelo Adnet, entrevistado pelo programa Roda Viva da TV Cultura, ele aí esqueceu sim, que eu estava comentando sobre os cacetas, Marcelo Madureira e Maria Paula, mas eu não noticiei que o Hélio de la Penha foi um dos convidados do Roda Viva para entrevistar a Adnet, e ele trouxe uma questão interessante, porque os bolsonaristas já vêm com a piada pronta, já vêm com praticamente, sobretudo o que os galãs feios chamam de humor involuntário. Então, e que por isso as forças progressistas, quando querem fazer humor, precisam ter um pouquinho mais de malemolência, um pouco mais de sutileza, porque os bolsominions já são naturalmente ridículos e já vêm praticamente com o humor pronto, Vide, por exemplo, Jair Bolsonaro mostrando cloroquina para uma ema. Outro parênteses também é sobre a Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo, que fez aquele artigo comparando Jair Bolsonaro com Dilma Rousseff, a Folha de São Paulo, historicamente, apoiou o golpe militar de 64, até antes, quando o governo de João Goulart estava em crise, e colaborou com a fase repressiva da ditadura militar e oferecendo suas viaturas para transferir presos políticos. E isso tem muito a ver também com a algeriza com Dilma Rousseff, que Dilma Rousseff também foi uma vítima da repressão militar, presa e torturada e agredida pelo seu carrasco, ninguém menos que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o ídolo de Jair Bolsonaro. Então, aliás, falando em Jair Bolsonaro, em mais uma de suas entrevistas com a imprensa em Brasília, um repórter perguntou mais uma vez sobre aquele caso do Fabrício Queiroz e dos depósitos que o ex-amigo, quer dizer, que o ex-assessor da família Bolsonaro ainda é amigo, continua sendo amigo até sempre. O ex-assessor da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, fez nas contas da primeira-dama, Michele Bolsonaro. E aí Jair Bolsonaro, irritado, ele ameaçou encher o jornalista de porrada. E isso repercutiu negativamente, mas dentro daquela coisa que a gente sabe desde o começo do governo Bolsonaro. Repercute, mas não resolve coisa alguma, tudo fica nisso mesmo. O consolo é que o ator José de Abreu, que agora vive na Nova Zelândia, ele fez um comentário muito interessante nas redes sociais, dizendo que também tem muito jornalista querendo encher o Jair Bolsonaro de porrada. Então, aí chegando nisso, a gente fala da própria impotência das esquerdas, que estão sendo acusadas de serem acadêmicas demais, serem muito prolixas ou rebuscadas, e não conseguirem dialogar com o grande público. É verdade, nós mesmos das esquerdas temos essa dificuldade, até porque para explicar um assunto para um público acostumado a ver bobagens no WhatsApp, é um público mais voltado para o entretenimento vazio das emissoras de TV, das emissoras de rádio FM, do que selecionam de inócuo, de inofensivo e até de idiotizante no YouTube.
Então é muito difícil a gente explicar o assunto de maneira simples. Uma excelente tentativa, inclusive, vem do próprio Galãs Feios, né? O Marco Bezzi e o Helder Maldonado, que conseguem explicar muito bem o que está ocorrendo e as críticas que se faz ao direitismo, ao bolsonarismo e tudo mais, né? O esforço, sobretudo de Helder Maldonado, é admirável nesse sentido, né? Ele procurando esclarecer com aquela linguagem de youtuber, né? E com aquela agilidade que o público médio está acostumado a ter. Mas a gente percebe o seguinte, até que ponto o emissor é que tem que simplificar as coisas. E até que ponto as esquerdas terão que se adaptar a uma agenda mais acessível. As esquerdas já vieram de um erro grosseiro, que era o seguinte, da ilusão de que apoiando as pautas culturais popularescas trazidas pela intelectualidade pró-brega, e as esquerdas iriam obter mais visibilidade, mais projeção, tudo mais. Isso foi um tiro no pé. Porque a defesa da bregalização, né, trazida sobretudo por nomes como Paulo César de Araújo, Pedro Alexandre Sanches, Hermano Viana, na Bahia Milton Moura, e até tem gente assim como Ivana Bentes e tanta gente, tanto que foi um lobby fortíssimo de intelectuais, cineastas, antropólogos, etc. Então, essa defesa toda fez o povo pobre ficar nessa alienação popularesca, que, aliás, era apoiada por gente que hoje assume bolsonarismo, como Silvio Santos, como Raul Gil. Eles foram os maiores divulgadores da bregalização que a intelectualidade pró-brega tentava vender para as esquerdas. Mas era uma coisa, sempre que foi uma coisa de direita. Tanto que a maioria dos ídolos bregas, a quase totalidade deles, é reacionária. E sempre foi reacionária. Valdir Soriano era um dos mais reacionários que tem. Ele era uma espécie de Roger Rocha Moreira dos boleros. Essa é a verdade. Então, como as esquerdas devem furar a bolha, devem dialogar com a sociedade. Um grande erro também que as esquerdas tiveram é esquecer as pautas trabalhistas, né? Porque esse esquecimento, a princípio, ele foi feito porque a mídia de esquerda queria ser menos sindical, queria ultrapassar aqueles assuntos sindicais, né? Seguindo inclusive uma máxima que antigamente era do Aparício Torelli, jornalista e conhecido como Barão de Itararé, nome que inspira um dos institutos de mídia alternativa, né, comandado e fundado por Altamiro Borges, e que está em plena atividade hoje. O problema é esse, né, porque também ficar só no entretenimento, ou ficar só no establishment do entretenimento de centro-direita, que é aquela coisa de evocar os ídolos que se projetam na Globo, no SBT, na Folha de São Paulo, no Estadão, na Caras, né? As esquerdas encamparem esses mesmos ídolos e não oferecerem uma alternativa, um contraponto. Isso também é um grande erro. Elas esqueceram os assuntos trabalhistas, que se tornaram secundários. Elas não promoveram conscientização política das classes populares. Elas embarcaram em todo esse discurso, em todo esse conto do vigário de pobreza linda, de prostituição maravilhosa, que intelectuais vindos da mídia de direita, mas infiltrados na mídia de esquerda, pregaram tudo mais sob a desculpa esfarrapada do combate ao preconceito, que aliás, é uma visão bastante preconceituosa, porque não existe só preconceito por rejeição. Há muito preconceito de aceitação, de exaltação, de bajulação, de elogio. A bregalização, ela já vem preconceituosa. É a caricatura do povo pobre.
Mais detalhes eu falo no livro, esses intelectuais pertinentes, né, sobre, exemplificando cada caso dos intelectuais, né. Inclusive um comentário reacionário do Eugênio Rage, um falso progressista, né, um professor de história de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que, no entanto, se comportava nas redes sociais como o velho da van, né, com o Luciano Hang, com aquele mesmo tom debochado do empresário da van, que, por sinal, também tem suas filiais em Minas Gerais, por aí. Não sei se em Belo Horizonte, mas no Triângulo Mineiro já tem. Então, as esquerdas têm esse grande problema. Mas será que basta apenas simplificar a mensagem? Porque existe, por outro lado, o público receptor que só fica lendo a literatura analgésica, também não faz uma forcinha para ir mais adiante. Só vai ler livros comprometidos com o conhecimento quando é prova do Enem, quando é prova de concurso público, aí eles têm que ver ali. Ou quando é um nome de muita visibilidade ali. Mas o pessoal não aguenta. Aí vai ver o quê? Livro de cavaleiro medieval, de vampiro adolescente, draminha juvenil, do tipo a menina que perdeu o namorado e que vê, de repente, no chaveiro dele um enigma do passado da garota. São esses draminhas assim, né? Ou então livro para colorir, livro de autoajuda, livro de besterol barato ali, né? Mas besterol de segunda categoria, vale lembrar. E aí as pessoas também não se esforçam um pouco para obter conhecimento e também não se esforçam para ter uma coisa nova, que vai derrubar muitos paradigmas. Porque tá isso, hoje em dia estamos derrubando coisas que pareciam sagradas há 40 anos. Estamos derrubando totens, estamos derrubando valores, ídolos, tudo mais. A todo momento vemos gente decepcionando, né? Por exemplo, no caso é o Marcelo Taz, né, a Maria Paula exaltando aquele médium de peruca que é um farsante religioso, uma Paula Toller, né, não gostando de que o PT falasse em virada eleitoral, um monte de coisas, são decepções muito grandes, mas o público médio não consegue perceber. Aí por isso que tem a cultura do cancelamento e dos dislikes, que são uma espécie de pequena amostra do que é a tal da cultura do cancelamento. Então, é claro que estão havendo uma série de conflitos ideológicos, uma série de impasses, uma série de tensões, né? E tão cedo isso não vai acabar, mas as esquerdas talvez pudessem ir a um ponto de equilíbrio, simplificando um discurso, sim, falando um pouco mais simples, mais claro, né? Não ficar muito rebuscado. Procurar explicar bastante o assunto de uma maneira mais acessível, sim. Mas não ficar simplificando demais. A ideia não é inserir aquela gíria da Jovem Pan, balada, por exemplo. Não é. Não tem essa coisa de, mas a gente vai pra balada. Não. Pode-se falar festa, pode-se falar jantar entre amigos, pode-se falar gandaia, noitada. Naturalmente. O problema não é isso, o problema é fazer um discurso, uma narrativa mais simples, mais acessível. Até porque tem muita gente que fala excesso de gíria, mas é mais rebuscado do que muito professor universitário da velha guarda, da velha geração, que está com 90, 93 anos por aí, 95 anos. Né? Não é um jogo, não é falando gíria. Não é exaltando o Chaves, não digo o Hugo Chaves, mas digo o Chaves do humorístico, que agora está saindo do ar, né, saiu do ar na América Latina por conta de direitos autorais. Né? Não é isso.
Não é ficar se pop, né? Porque pop também é uma espécie de deterioração da linguagem, é um processo muito duvidoso de atingir o grande público. A ideia não é necessariamente atingir um grande público de vez, mas procurar chamar a atenção das pessoas, esclarecer e tudo mais, sem a necessidade de ficar lacrando o tempo todo, de cair na bobagem. As esquerdas erraram, por exemplo, falando de cobranagem. Ali, de cobranagem, falavam muito mais de cobranagem, mas os trabalhadores que estão passando fome, os entregadores de aplicativos, que não conseguem sequer ter um tempo para almoço, e nem ter dinheiro para almoço, né, eles têm que pagar até a mochila que eles carregam para vender alimentos, né, eles ganham muito, muito mal e ficam felizes quando tem uma gorjetinha. Aí ninguém analisa isso. E a greve dos Correios, que está recentemente? Alguém discute? Ou o próprio padrão, o próprio modelo de greve, será que simplesmente forçar umas férias adianta para sensibilizar o patronato? Ou será preciso uma greve rápida, mas porém mais eficiente, com passeatas constantes e tudo mais? Pelo menos umas passeatas de 5 dias, de 5 a 10 dias, talvez, né? Sem interrupção de serviço. Então, as forças progressistas precisam se rever, se reinventar. Não é aceitar o culturalismo de centro-direita como foi ouvindo o canto de sereia dos intelectuais pró-brega. A ideia não é defender o funk. Pode-se questionar o funk, pode-se contestar o funk, porque o funk é uma idiotização musical. É um processo de idiotização musical e tem muita gente ligada à direita. Até o MC Leonardo, ele é apadrinhado do José Padilha, que é do Instituto Milênio, o mesmo Instituto Milênio de Guilherme Fiuza, dos irmãos Marinho, da família Frias, do Paulo Guedes. Né? O Rômulo Costa é amigo do baixo clero da direita política do Rio de Janeiro. Então, como é que as esquerdas vão se apoiar nesse pessoal? A ideia também também exaltar Chitãozinho e Choró, que são latifundiários tucanos ali, igrejeiros da velha linha. Não é isso. As esquerdas precisam perceber bem isso e precisam pelo menos ser mais sinceras nas pautas trabalhistas, na defesa das causas trabalhistas e também no uso de uma linguagem mais acessível, mais explicativa, mas sem muita apelação. Porque a ideia não é apelar, a ideia é procurar ser mais clara, sincera, despretensiosa, que aí, naturalmente, não vai faltar público para ela. Ficamos por aqui, desejando uma boa sorte a todos, um grande abraço e até lá!